Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre o discipulado, sobre a missão que nós temos como batizados de viver plenamente a palavra de Deus, eu e Cristi, que nós comungamos aí na nossa vida cotidiana. É o mais difícil, eu acho, viu? Às vezes, nos momentos mais festivos da nossa vida, nos momentos de retiro, momentos de encontro com a comunidade, a gente consegue viver plenamente ali a palavra, entender aquilo que está no nosso coração. Mas no nosso cotidiano, nem sempre a gente consegue viver isso tão plenamente. É por isso que hoje, quando a gente reflete sobre essa questão da missão, vamos pedir a Deus que nos ajude, viu, a sermos discípulos, mas lá no cotidiano, onde a vida de fato exige mais de cada um de nós. Temos então as intenções que os nossos irmãos nos apresentam, como o Wanderson Gouveia Freitas, ele é de Santa Vitória, lá em Minas Gerais. Ele pede oração pela saúde da sua esposa Inês, pelas filhas Ana Luísa, Tauane, por ele mesmo e também por toda a sua família. O José Lopes de Medeiros, ele é de Campinas, no interior de São Paulo. Ele pede oração por cura e libertação, pela conversão do Júnior, Sueli, Cleide, Carlos, Zé Garcia, Amilcar, Tiago e também por todos os enfermos da família, pede também por todos os seus familiares. Anita Kister, ela é de Rodeio, lá em Santa Catarina, ela pede oração pela saúde do casal dela, né, Anita e Valdir. Norma Sepúlveda Oliveira, ela é de Sabará, em Minas Gerais, pede oração por cura e libertação do braço da Norma, né, dela mesma, pede também por toda a sua família. Ieda Maria Câmara Cessa, ela é de Conduru, lá no Espírito Santo. Ela pede oração por ela mesma, por sua saúde, por todas as necessidades dos seus familiares. Eu tenho aqui alguns e-mails também que eu gostaria de ler, que chegaram. Por exemplo, a Lúcia Costa, a sua bênção, Padre, seja bem-vindo em minha casa. Muito obrigado, que Deus abençoe. Rogo o poder divino, intercessão da Virgem Maria, pela cura do câncer no estômago do meu cunhado, pela sua recuperação. Claro, vamos pedir a Deus para que possa iluminar, dar força a cada um de vocês, porque a gente sabe o quanto nesse momento as coisas são tão difíceis e se a gente não tem fé suficiente, a gente acaba deixando de lado a graça de Deus na vida da gente. Mas conte com as nossas orações. A Terezinha Pinto Carneiro, americano, de São Paulo, capital. Bom dia, Padre Aida, a todos da Século XXI. Gostaria de dizer que trabalho com catequese de adultos na paróquia que frequento e sempre tento transmitir a eles exatamente o que eu estou falando aqui. Que devemos sempre lembrar que Jesus Cristo é o nosso foco, nossa força. Isso mesmo, Terezinha. Um grande abraço para você. Muito tempo a gente não se fala. Que Deus te abençoe. Sérgio Ronque, ele coloca: suplico ao meu Jesus Cristo que conceda graça da maternidade à minha esposa Lindalva. E eu, Sérgio, que o Senhor conceda dádiva na nossa vida. Amém. Depois a gente continua lendo aqui os nossos pedidos de oração, os nossos e-mails, porque a gente sempre, quando fala de oração, tem uma preocupação muito grande, como a gente pode viver isso de uma maneira, eu diria, mais plena. E a oração é isso, é quando a gente se descobre como, eu diria, verdadeiros discípulos. A oração é aquilo que nos ajuda a viver plenamente a palavra de Deus. Muito bem, nós temos, como eu disse no bloco anterior, saber das nossas notícias. Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia, Padre. Tudo bem? Obrigada. Bom dia para você que está assistindo. Você pode ser feliz também? Padre, a gente tem uma notícia hoje no Século News sobre a Jornada Mundial da Juventude do ano que vem, que acontece em Cracóvia, na Polônia. E olha, os organizadores já falaram que vai ter uma grande homenagem para o Papa João Paulo II, que é o criador da JMJ e é também de Cracóvia. Então, a jornada vai acontecer pela primeira vez lá na cidade dele. Já o tema tem tudo a ver com o Papa Francisco e com o próximo ano jubilar da misericórdia. O tema é Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E são esperados, claro, milhões de jovens, como toda a jornada. E uma curiosidade, o Papa Francisco foi o primeiro a se inscrever pela internet aí como um incentivo para todos os jovens se inscreverem. Mas os organizadores alertaram também que é um evento de peregrinação e não de turismo. As pessoas vão lá para rezar, para refletir sobre a juventude. Em 2013, aqui no Rio de Janeiro, foram 3 milhões de peregrinos. O senhor deve lembrar, né, Padre, que a gente teve a oportunidade de transmitir durante uma semana inteira aqui na Rede Século XXI. Eu me lembro, inclusive, da nossa transmissão aqui, apresentando aos jovens, né, do mundo todo, né, a figura tão carismática, tão interessante do Papa Francisco. Agora, o que me deixa muito feliz
Primeiro que ele foi o primeiro inscrito para essa jornada. Segundo, essa preocupação dizendo, olha, de fato a jornada é um momento de peregrinação. Agora, todos os jovens, pelo menos a maioria, pensa de fato assim. Por isso que vai ser, eu tenho certeza, um momento muito importante na nossa igreja, viu, Renata? Vai ser, com certeza, e a gente, claro, vai estar aqui também dando todas as notícias no ano que vem. Padre, a gente tem uma outra reportagem muito legal também, que é uma homenagem que umas detentas da maior prisão da Itália fizeram ao Papa Francisco. Foi ontem à tarde, as imagens foram divulgadas hoje. Você pode ver aí, ó, elas agradeceram a visita que ele fez à prisão na Semana Santa. E aí elas fizeram um flash mob, que é quando várias pessoas se reúnem no mesmo lugar para fazer uma coreografia. E foi isso que elas fizeram. O tema da música era O Papa é Pop. Então foi uma forma delas agradecerem. Tinha até uma brasileira aí no meio, a gente tem uma entrevista com ela também. E segundo a diretora lá do presídio, a visita do Papa mudou a vida das detentas, elas conseguiram colocar um sorriso no rosto, segundo a diretora. E a gente mostra todos esses detalhes daqui a pouquinho no Século News, ao 12h30. Bom dia para o senhor, padre. Bom dia, Renata. Muito obrigado por essas informações. E 12h30, todo mundo aí sintonizado no Século News, aqui na Rede Século XXI. Você viu aí essa reportagem tão bonita, né, das detentas, a última reportagem que a Renata nos apresentou. Então, 12h30 você confere um pouco na íntegra aí toda essa dinâmica, né, que o Papa Francisco causou na vida dessas detentas e como elas retribuíram isso. É aquilo que a gente sempre diz, né? Aqui, todos os nossos convidados, quando vêm aqui, eles têm essa percepção do Papa Francisco, né? Alguém que tem um carinho muito grande, um carisma, que faz com que as pessoas, independente da condição em que elas estejam, elas sempre têm esse homem como uma referência também. Referência de apostolado, aquilo que a gente tem dito aqui. Referência de apostolado, referência de missão, aquele que consegue perceber, de fato, a vontade de Deus na sua vida. E olha que não deve ser fácil ser Papa, né? Não deve ser fácil ser Papa porque a vida da pessoa precisa, de alguma maneira, servir de referência para tanta gente. E é isso que a gente tem que tentar também fazer na nossa vida. Claro, não é apenas o Papa Francisco, deixa eu pegar aqui meu material, não é o Papa Francisco apenas que é chamado a ser um discípulo, eu diria discípulo missionário, né? Aquilo que a gente tem aprendido tanto. Não é só ele, não. Ele tem feito muito bem o seu papel. Todos nós, inclusive aqueles que não são católicos, não professam a mesma fé que a gente, ou aqueles até mesmo que não têm nenhum tipo de religião, de credo, essas pessoas têm um carinho pela pessoa dele. Lembrando assim, não que os outros papas não tenham sido esse discípulo de Jesus, ou não tenha fomentado, ou incentivado que a gente fosse discípulo de Jesus. Claro que sim, cada um do seu modo. É como nas paróquias, cada padre que chega, ele tem a sua maneira de ser. Quer dizer que o outro foi ruim? Quer dizer que o outro não trabalhou bem na comunidade? Claro que não. Assim também nos trabalhos de pastoral, quando mudam os coordenadores, quer dizer que o coordenador anterior não fazia muita coisa? Não, as ideias são diferentes, mas o trabalho e a semente sempre, elas aconteceram e as sementes foram plantadas. É importante que a gente guarde isso e não perca isso como referência. Se o Papa Francisco ele é esse exemplo de discípulo, eu também posso ser. Não no orgulho pessoal, mas dizendo, olha, a mesma Eucaristia que ele recebe é a mesma Eucaristia que nós recebemos. A mesma Eucaristia, a mesma mesa, o banquete que ele participa, é a mesma que eu também participo com a minha comunidade. O efeito precisa ser o mesmo. Agora, por que será que às vezes o nosso coração não está tão aberto assim, não é? Por que será que às vezes a gente tem essa dificuldade de compreender plenamente essa palavra de Deus e assumir isso de fato na nossa vida, né? Eu sei que não é tão simples assim, mas é uma possibilidade. A gente pode escolher tudo isso, assim como o Papa Francisco escolheu, não é? Aliás, como ele continua escolhendo. Por isso, onde ele passa, as pessoas querem sempre agradecer por essa presença tão encantadora e evangelizadora dele, não é? Muito bem, a gente tinha falado antes sobre essa questão da videira, vimos até a passagem bíblica, e eu comecei a falar aqui sobre essa questão, não da diferença, mas assim, como que a gente pode entender essa questão da poda, como também a questão de cortar. Eu falava um pouco isso. Agora, eu gostaria de lembrar assim, uma das coisas importantes, e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Quando nós falamos desse evangelho da videira, a videira verdadeira, não é? O próprio Jesus que quer nos consumir, né, dentro da sua vida, na sua palavra, nos acolhendo. Dentro de tudo isso, há uma reflexão que eu acho fundamental também, além das outras que a gente já tem. Você ouviu bem, e a gente quando ouve esse evangelho guarda isso, Jesus disse, ele diz a palavra permanecer.
E assim, o texto ele é bonito porque Jesus diz assim, olha, quero que, entre outras palavras, que vocês permaneçam no meu amor. Agora, eu queria que ficasse claro para você o seguinte, permanecer não é ficar parado. Jesus não tem nada a ver com isso. Aliás, toda a palavra de Deus ela é dinâmica. Permanecer não significa grudar no lugar e não sair mais. Permanecer não é você, por exemplo, participar da missa, permaneço ali durante 1 hora e 15, o que seja, e saiu dali, é como se você não tivesse nenhum vínculo com aquilo que você celebrou. Permanecer a gente chama assim, é um encontro definitivo com Jesus. Definitivo não quer dizer que nós não vamos precisar mais pensar nas nossas limitações, nos nossos erros. Encontro definitivo é de fato você aceitar esse Jesus Cristo como uma referência da sua vida, como aquilo que você escolhe para viver. Dentro dessa escolha definitiva, você vai passar por momentos difíceis, obviamente, porque o fato de você escolher Jesus não quer dizer que você não vai ter mais dificuldades, não vai ter limitações, é claro que não. Agora, escolher é justamente isso, permaneçam no meu amor, façam essa experiência, eu diria, definitiva de Jesus Cristo. Mesmo nas dificuldades, você pode ainda testemunhar e evangelizar. Então, por isso que permanecer não é a gente encontrar-se com Jesus, ficar sentadinho no banco da igreja e só. Faz a sua oração pessoal, finge que não tem mais ninguém no mundo e vive a sua vida, independente de quem esteja do seu lado ou de quem está ao seu lado. Isto nunca vai ser permanecer no amor de Jesus Cristo. Nunca. Permanecer, aquilo que eu entendo e aquilo que nós entendemos a partir da palavra, é justamente isto. Comungou, ouviu a palavra, partiu para a ação. Isso é permanecer no amor de Jesus Cristo. Será que a gente tem essa disponibilidade? Como é que a gente vive tudo isso? Será que quando a gente fala de permanecer, não é mais fácil eu ficar cômodo na minha casa? Por exemplo, você acompanhando o programa Você Pode Ser Feliz ou acompanhando as celebrações das Santas Missas, você que está impossibilitado, por exemplo, de ir à igreja, será que não é mais cômodo você ficar sentadinho no sofá, ouvindo, apreciando, se encantando com as palavras de Deus e ficar por isso mesmo? Será que não é mais cômodo, mais fácil? É claro que é. Agora, a sua consciência como cristão te permite isso? Saber que você pode ser testemunha da palavra de Deus e não é? Saber que as pessoas que estão ao seu redor dentro da comunidade esperam de você uma atitude, por exemplo, de solidariedade, de mais comprometimento, e você saber lá no seu coração que você não vive isto. Será que não tem uma crise de consciência na gente quando essas coisas acontecem? Eu me preocupo muito com isso. Quando eu vou preparar as homilias, por exemplo, eu quero ter essa referência de que eu posso, naquele momento, ajudar alguém de alguma maneira. Porque também pela palavra e pela Eucaristia, eu sou ajudado por outras pessoas, que para mim dão um testemunho verdadeiro do que é a palavra de Deus na vida delas. E elas se sentem seguidoras de Jesus Cristo. Outro dia eu estava lendo um texto do Papa Francisco, ele dizia isto, e eu até citei num dos retiros da paróquia que eu preguei, quando falava assim, da pessoa de fato viver essa permanência em Jesus Cristo. Elas no mercado se encontraram e comentando sobre a paróquia, sobre os trabalhos, uma dizia assim, aquela pessoa ali, a gente nunca ouviu esta pessoa falar mal de alguém. Durante todo o tempo em que ela esteve na comunidade ou está na comunidade, nos seus trabalhos pastorais, a gente nunca ouviu esta pessoa falando ou denegrindo a imagem de alguém. Isto é permanecer, ter esse encontro definitivo com Jesus Cristo. A gente não precisa fazer grandes obras, a gente não precisa ser assassinado pela palavra de Deus. Isso acaba, infelizmente, sendo um caminho. Quando esses grandes profetas que nós temos em várias realidades do nosso Brasil, acabam quando proclamam a palavra de Deus, tentando viver e fazer com que as pessoas vivam intensamente a palavra de Deus, elas acabam sendo assassinadas por isto. Quantos padres, freiras
leigos e leigas dão a sua vida pela palavra. Agora, não quer dizer que seja só isso. Se você, por exemplo, como essa mulher que o Papa Francisco citou, que ninguém nunca viu ou ouviu ela falar mal de alguém, isso é testemunho do Evangelho. Uma maneira mais simples ou simples de anunciar e dizer, olha, eu fiz esse encontro definitivo com Jesus Cristo. Eu permaneci nesse amor de Deus. Então, por isso, nesse bloco, eu gostaria que você pensasse bastante nessa questão, não é? Vamos querer ser esses ramos aí, esses ramos que estão vinculados à videira, que Jesus não disse, olha, eu sou a videira e separado de mim estão os ramos. Não, Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Uma ligação entre nós. E firme e intensa. Vamos pedir que sejamos esses ramos, mas que sejamos ramos que permitam-se serem podados quando for a necessidade, tá bom? Muito bem, para a gente continuar o nosso bate-papo sobre essa questão do discípulo, aliás, nem é um bate-papo, né? É uma reflexão sobre a palavra de Deus para você. Nós vamos entrar agora diretamente nessa questão do envio, do discipulado, como ser, de fato, verdadeiros discípulos de Jesus. E para que a gente compreenda isso, acompanhe comigo um VT. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e começou a enviá-los 2 a 2. E lhes dava o poder sobre os espíritos maus. Jesus recomendou que não levassem nada pelo caminho, além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus ainda disse: quando vocês forem recebidos numa casa, permaneçam lá até deixar a localidade. Onde vocês não forem recebidos, deixem aquela cidade. E em testemunho contra eles, podem sacudir a poeira de seus pés. Então, os discípulos partiram. Eles pregavam para que as pessoas se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Que bela imagem dos discípulos que são enviados 2 a 2 para anunciar a palavra, não é? Uma das coisas importantes que a gente tem que, às vezes, se pergunta, né? A gente sempre se pergunta, por que enviar 2 a 2, não é? A missão não poderia cada pessoa definir de fato aquilo que é melhor, o que ela deve fazer, o que ela deve anunciar? Enviar 2 a 2, primeiro, é um sinal, eu diria, de prudência, né? A prudência de saber que aquela pessoa, ela não vai se sentir sozinha. Ah, mas ela está com Deus, se Deus a enviou, ela não está sozinha. É óbvio que não, né? Ela está com Deus desde o início da sua missão, desde o batismo, não é? Mas enviar 2 a 2 é justamente para que aquela pessoa tenha a capacidade, a possibilidade de perceber que ela não é um mundo isolado, que não é a sua verdade que ela vai anunciar. Não é uma verdade que a outra pessoa não pode partilhar daquilo que ela quer apresentar. 2 a 2, de fato, primeiro sinal de prudência. Segundo, a partilha da palavra que a pessoa vai vivenciar entre os 2 apóstolos, aqueles que são enviados, e como eles vão anunciar isto, para que um seja também um suporte para o outro. E terceiro, uma questão fundamental, que é a vida de oração em comum. Então, quando você é enviado a falar da palavra de Deus, como discípulo, como missionário, você precisa ter esse suporte na oração, mas vinculado a uma comunidade. Então, você e esta outra pessoa que é enviada com você, no caso dos discípulos que nós vimos aí no nosso VT, são enviadas 2 a 2 essas pessoas, esses discípulos, melhor dizendo, para que um possa ser suporte do outro dentro da sua vida de oração, entendendo que ele não vai sozinho. Primeiro vai em nome de Deus e depois em nome desta comunidade que reza por ele. Muito bem, é isso que nós vamos daqui a pouco entrar com um pouco mais de propriedade nessa reflexão sobre este envio dos discípulos, claro, tentando oferecer da melhor maneira para você essa reflexão. E a gente vai para um brevíssimo intervalo. O intervalo é rápido mesmo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só.